Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a pré-aula do método gráfico. Então, a ideia da pré-aula, na verdade, eu não vou entrar muito em detalhes e definições formais dos assuntos que a gente vai ver aqui. A ideia é que vocês já tenham visto, né, esses assuntos aí em disciplinas anteriores, e são coisas importantes para a gente saber, né, para fazer na disciplina, nesse momento aqui. Ok? Então, vou falar um pouquinho sobre ponto, reta, né, que é uma equação, interseção e inequação. Ok? Vou passar alguns exercícios também. E no Moodle eu vou deixar a resolução desses exercícios. Então, a gente vai começar aí falando sobre o ponto, né? Então, como está definido aí, o ponto ele não possui forma nem dimensão, né? Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. E um dos usos mais importantes, né, do ponto refere-se à localização geográfica. Então, em nosso caso aqui no curso de programação linear, nessa parte, né, de método gráfico, o ponto ele vai ser dado pelas coordenadas x1 e x2, certo? Então, a gente vai trabalhar no método gráfico, a gente vai trabalhar só com problemas de duas dimensões. Então, um exemplo aí, né? Então, a gente tem aqui no plano cartesiano x1 e x2, aí os pontos, né, definidos aí por ponto x1 igual a 1, x2 igual a 1, ponto x1 igual a 2, x2 igual a menos 3, o ponto x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 1, e x1 igual a menos 1 e x2 igual a 2. Ok? Então, bem simples, né? Já a reta, né, também é adimensional, uma vez que a reta não tem extremidades, né, sendo impossível assim determinar seu comprimento. E a reta tem a característica, né, de ser composta aí por um conjunto infinito de pontos, né? Então, dentro de uma reta, a gente tem um conjunto infinito de pontos. Além disso, né, vale ressaltar que dois pontos quaisquer no espaço podem determinar ou individualizar uma reta, né? É daí que vem, né, a frase lá da matemática, dois pontos definem uma reta. Então, aqui um exemplo, né, de uma reta definida aí pela equação menos x1 mais x2 igual a 2. Então, a reta que define, né, definida por essa equação, está exemplificada aqui no plano cartesiano. Então, quando a gente está falando de equação, né, em nosso caso, o que interessa são esses tipos de equação aqui, equações lineares. Então, aqui a gente tem vários exemplos de equações aqui. x1 menos x2 igual a 3, menos x1 mais x2 igual a 2, 3x1 mais 2x2 igual a 6, 2x1 mais x2 igual a menos 4 e assim por diante. Então, é necessário, né, que a gente saiba definir a reta a partir de uma dada equação. Então, nessa parte da disciplina, é necessário que, quando eu passar uma equação para vocês, vocês saibam construir a reta, né, a partir dessa equação. Certo? Dada a equação x1 menos x2 igual a 3, né, para a gente achar a reta dada por essa equação, a gente tem que definir dois pontos dessa equação, né, dessa reta. Dado esses dois pontos, a gente consegue ligar esses dois pontos e encontra a reta definida por essa equação. Então, para isso, um jeito simples, ó, eu vou atribuir, né, o valor zero a uma das variáveis, no caso aqui eu vou começar com x1 igual a 0. Então, se x1 for igual a 0 nessa equação, obrigatoriamente x2 tem que ser igual a menos 3. Então, assim temos, né, que a reta dada passa pelo ponto 0 e menos 3. Fazendo a mesma coisa agora com x2, ó, então eu vou atribuir o valor 0 a x2, e se eu atribuir o valor 0 a x2, obrigatoriamente o x1 tem que ser igual a 3. Então, assim, nós temos, né, o outro ponto, que é 3 e 0. Então, eu sei que a reta dada por essa equação passa pelos pontos 0 e menos 3 e 3 e 0. Ok? Então, ó, no plano cartesiano, eu tenho o ponto 3 e 0 e tenho o ponto 0, menos 0 e menos 3, certo? Então, essa equação, ó, ela forma essa reta aqui. Ó. Então, x1 menos x2 é igual a 3, né? Passa por esses dois pontos, ok? Então, como exercício aí, ó, vou deixar para vocês
definirem, né, as retas dadas por essas três equações. Aí, como eu falei, no Moodle eu vou deixar a resolução desses exercícios. Além disso, outro ponto importante nessa parte do método gráfico é a interseção, né? Então, duas retas elas podem encontrar-se em nenhum ponto, né? Em um ponto ou em dois pontos. No primeiro caso, elas são chamadas, né, de retas paralelas. Se elas não se encontram em nenhum ponto, elas são paralelas. No segundo, né, elas são retas concorrentes, né? E o ponto de encontro entre elas é chamado ponto de interseção. No terceiro caso, né, se duas retas possuem dois pontos em comum, então, na verdade, elas possuem todos os pontos em comum e são chamadas de coincidentes, né? Então, é como se tivesse duas retas uma em cima da outra. Bom, a interseção, no caso, né, em que duas retas têm um ponto de interseção, sempre será possível encontrar as coordenadas desse ponto quando as equações dessas retas são conhecidas. Então, se a gente conhece as equações das retas e elas se encontram, é possível definir em qual ponto elas se encontram. É isso que interessa para a gente aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui as retas dadas pela equação x1 mais x2 igual a 3 e uma outra reta aqui, ó, 5x1 menos x2 igual a 5. E reparem que elas se encontram aqui, né, em um ponto aqui que eu ainda não defini. Então, a gente vai definir esse ponto aqui. Existem duas maneiras da gente de achar a interseção desses dois pontos. No primeiro método, que a gente vai fazer, né, então, dado lá as duas equações, x1 mais x2 igual a 3 e 5x1 menos x2 igual a 5, o primeiro passo é isolar uma variável em uma das equações. Então, por exemplo, eu isolei aqui, ó, o x1 na primeira equação. Então, eu sei que x1 é igual a 3 menos x2, certo? Então, passei o x2 para cá, né, e obtive isso aqui. O segundo passo, eu vou substituir a variável que eu isolei, né, na segunda equação. Então, peguei aqui o x1, que estava isolado na primeira equação, e substituí ele na segunda equação. Então, ficou 5 vezes 3 menos x2 igual a 5. Então, né, multiplicando aqui, ó, vou ter 15 menos 5x2 menos x2 igual a 5. Então, em seguida, eu tenho, né, menos 6x2 é igual a menos 10. E assim eu defino o valor de x2. Ó, x2 é igual a 5 sobre 3. Próximo passo, né, eu vou usar a variável encontrada na primeira equação. Né? Então, x1, que era, né, igual a 3 menos x2, agora x1 é igual a 3 menos 5 sobre 3. Então, logo, x1 é igual a 4 sobre 3. Então, assim eu defini os pontos, né, de interseção das duas retas dadas aqui, ok? Que é o ponto 4 sobre 3 e 5 sobre 3. Então, está aqui definido no nosso plano cartesiano aqui, o ponto de interseção, ok? Então, o método 2, o que eu vou fazer? Então, dadas as mesmas equações, né? Eu já conheço aqui os pontos, mas vamos fazer como se a gente não conhecesse. Então, o primeiro passo, né? Eu vou usar uma das equações para eliminar uma das variáveis da outra equação. Então, exemplo, né? Se eu somar as duas equações, ó, eu vou ter aqui, né, x1 mais 5x1, 6x1, mais x2 menos x2, então eu eliminei o x2 aqui, ó, e 3 mais 5 igual a 8. Então, eu vou ter aqui, ó, 6x1 é igual a 8. Logo, né, se eu passar aqui, 8, x1 vai ser igual a 8 sobre 6, que é igual a 4 sobre 3, certo? No passo, então, eu já descobri uma variável, eu vou substituir a variável encontrada em qualquer equação. Então, substituindo aqui na primeira equação, ó, se x1 é 4 sobre 3, eu vou ter que a primeira equação é 4 sobre 3 mais x2 é igual a 3. Então, eu vou ter que x2 é igual a 3 menos 4 sobre 3. Então, x2 é igual a 5 sobre 3. Ok? Então, qualquer um dos métodos funciona, né? Aí, cada um faça do jeito que achar mais fácil. Então, eu vou ter aí o mesmo ponto, né? x1 igual a 4 sobre 3 e x2 igual a 5 sobre 3. Bom, um outro exercício que eu vou deixar para vocês aí, ó, né? A gente tem um conjunto aí de 1, 2, 3, 4 equações, né? Essas equações possuem vários pontos aí de interseção, ó. Então, eu vou deixar para vocês aí como exercício encontrar
todos os pontos, né, onde essas equações se encontram, ok? E também vou deixar a resposta lá no Moodle, ok? Bom, inequações, né, que é o que interessa para a gente aqui. As inequações são expressões matemáticas, né, que utilizam na sua formatação os seguintes sinais, né? Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Na disciplina Programação Linear, né, o que nos interessa, em geral, são as restrições, né, são as inequações do tipo maior ou igual, menor ou igual. Certo? Um exemplo, x1 mais x2 maior ou igual a 4, e assim sucessivamente. Então, graficamente, né, uma reta, uma equação, ela divide o plano em dois semiplanos, certo? Graficamente, uma equação, então, irá definir uma região, um semiplano viável e uma outra região inviável, né, para aquela inequação, certo? Então, um exemplo aqui, ó, a equação x1 mais x2 igual a 6 é definida por essa reta aqui, ó. Então, repare que essa equação ela divide meu plano em dois semiplanos. Esse semiplano aqui de cima e o semiplano de baixo. Uma inequação, né, eu só coloquei aqui o menor ou igual ao invés da igualdade, ela divide, né, a parte de baixo aqui, ó, a gente diz que é viável para essa inequação e a parte de cima eu digo que é inviável para essa inequação, certo? Então, olha só, reparem que todos os pontos abaixo aqui dessa inequação atendem a essa restrição aqui, ó. Por exemplo, o ponto 0 e 0, se eu substituir aqui, ó, x1 igual a 0, x2 igual a 0, a soma vai dar 0, é menor que 6, não é? Por isso que eu digo que esse ponto aqui, ele é viável para essa inequação. Se eu testar, por exemplo, o ponto x1 igual a 6, está aqui, ó, x1 igual a 6, e x2 igual a 6, vai dar esse ponto aqui, mais ou menos aqui, né? Então, reparem que 6 mais 6 igual a 12 não é menor nem igual a 6. Então, esse ponto ele é inviável para essa inequação, certo? Da mesma maneira, ó, se eu colocar x1 mais x2 maior ou igual a 6, né, eu tenho que a parte de cima aqui é a parte viável e a parte de baixo é a parte inviável dessa inequação, ok? Bom, em nossa disciplina, né, é importante que saibamos identificar a região viável de cada inequação, bem como, dado um conjunto de inequações, identificar o conjunto de soluções viáveis se ele existir. Né? Então, nos nossos problemas, né, de programação linear, a gente tem várias restrições, várias inequações. Aí o ideal é que a gente consiga identificar, será que existe um conjunto comum que atenda todas as inequações do problema? Né? Ou será que esse conjunto não existe? Então, como exercício, aí, vou deixar para vocês, ó, identificar o espaço, né, viável das seguintes inequações. Então, tem um conjunto de inequações. E o último exercício, verificar se existe um conjunto viável comum para todas as inequações do exercício 3. E vou deixar a solução também lá no Moodle, ok? Então, é isso aí.